E aí, beleza? Em um futuro próximo, criaturas misteriosas surgem do nada e começam a matar a humanidade. Há várias teorias sobre o que aconteceu, mas são apenas boatos e ninguém sabe a verdadeira história. Na cidade, Paul está procurando suprimentos quando, de repente, as sirenes começam a soar. Ele imediatamente sai correndo e se desloca pelas ruas, se escondendo quando necessário. Enquanto a cidade fica coberta de fumaça preta, Paul chega a uma casa abandonada nos arredores. Lá ele se reúne com seus filhos e está emocionado, pois precisa cuidar dos bebês sozinhos. 15 anos depois, os filhos de Paul cresceram e são adolescentes saudáveis. Eles moram na mesma casa e saem durante o dia para buscar suprimentos, mas se escondem à noite. Assim que o sol começa a se pôr, Joseph cobre as janelas e diz ao seu cachorro Rocco para entrar. Paul espera do lado de fora até ver Thomas voltar e o repreende por estar atrasado. Thomas explica que gosta de ajudar os vizinhos, a família Rose, que tem uma fazenda. Em seguida, os três se certificam de trancar todas as portas e janelas antes de jantar. Paul repreende Thomas mais uma vez, dizendo que, se ele se atrasar novamente, não poderá mais sair dos limites. Joseph zomba do irmão por isso e logo uma briga acontece. Mas Paul rapidamente os separa e os lembra de que são homens e não animais. Após o jantar, Paul observa seus filhos jogarem xadrez, mas se distrai quando Rocco começa a arranhar o chão. Percebendo o que era, Paul e Thomas descem e ouvem as batidas na porta. As criaturas estão tentando entrar, então eles imediatamente seguram a porta para impedi-las. Há muito barulho e batidas até que as criaturas desistem e vão embora. Então Thomas repreende Joseph por não ajudar. Mas Joseph diz que estava ouvindo para aprender mais. Houve 3 tentativas. A primeira durou 10 segundos, a segunda 20 e a última apenas 1 segundo. Joseph acredita que a primeira tentativa foi um teste e a segunda foi a tentativa real de arrombar, enquanto a terceira foi um golpe de frustração. No dia seguinte, eles verificam a porta e veem todas as marcas de garras na madeira. A porta ficou enfraquecida, então Paul e seus filhos saem para procurar madeira para reforçá-la. Mais tarde, Paul verifica como está Joseph, que está construindo algo no celeiro. Após insistência de Paul, Joseph admite que está tentando construir um veículo. No entanto, ele não consegue fazer funcionar. Paul fica impressionado e faz rapidamente algumas modificações que finalmente fazem o carro funcionar. Animado, Paul leva os adolescentes para um passeio para ensiná-los a dirigir. Eles voltam para casa depois e Paul anuncia que as janelas ainda precisam de reforço, então ele manda os filhos ao rio para buscar materiais. Thomas fica irritado porque queria ir à fazenda hoje, mas Paul diz que isso é mais importante. Os irmãos partem de carro e Thomas começa a culpar Joseph pela frustração. Joseph não acha que precisa de proteção, então Thomas sai do carro quando passam pela fazenda e pede para Joseph buscá-lo na volta. Em casa, Paul termina de reforçar a porta e faz uma pausa para fumar sozinho perto da cachoeira. Enquanto olha ao redor, ele vê um buraco negro e assustador nas rochas. Enquanto isso, Joseph vai ao rio e se amarra ao carro e desce a um navio abandonado para procurar suprimentos. Dentro de um armário, ele encontra uma revista adulta. Então ele olha mais para dentro e é assustado quando um bando de baratas sai do lixo. Elas voam ao redor dele, então ele tem que sair de lá rápido. Na fazenda, Thomas ajuda a família com os afazeres, mas seu principal motivo para ir até lá é a filha dos proprietários, uma garota chamada Charlotte. E os adolescentes estão apaixonados um pelo outro. Charlotte mostra a Thomas uma corda amarrada a uma árvore, explicando que quando ela era pequena só podia brincar fora de casa se estivesse tocando na árvore. Eles também jogam um jogo em que compartilham teorias malucas sobre o que causou o apocalipse. Quando chega a hora de Thomas ir embora, Charlotte lhe dá um abraço apertado. O sol começa a se pôr, então ambos precisam se apressar. Paul volta para casa e fica preocupado quando encontra Rocco, mas nenhum de seus filhos. Joseph volta para o carro e não funciona. Mas após algumas tentativas, ele finalmente consegue. Thomas está correndo o mais rápido que pode e escorrega e cai em uma fenda no chão. Quando Joseph passa para buscar o irmão, ele não o vê por perto e segue em frente. Em casa e após contar ao pai o que aconteceu, Paul diz para ele entrar e trancar tudo, enquanto ele e Rocco procuram por Thomas. Na fenda, Thomas acorda e usando um isqueiro, ele começa a olhar ao redor.
redor. Ele fica chocado ao ver uma criatura tentando passar por um buraco na parede. Ela até grita, o que é ouvido por Paul e Rocco. Com cuidado, Thomas pega uma faca e esfaqueia a mão do monstro, fazendo-o recuar para o buraco. No entanto, uma segunda criatura aparece acima e agarra seu rosto. Thomas tem dificuldade para respirar, mas Paul chega e puxa o monstro para matá-lo. Assim, Paul e Rocco encontram um túnel que os leva para a fenda. É perigoso correr pela floresta nessa hora, então eles decidem ficar na fenda até o amanhecer para proteção e bloqueiam a entrada. Quando eles ouvem as criaturas se aproximando pelo buraco, preparam um sinalizador, mas o chão começa a tremer. Acontece que os monstros estão agora se movendo sob o solo e prendendo o grupo na fenda, enquanto Rocco continua latindo e a fenda não para de tremer. Paul diz ao filho e ao cachorro para recuarem, enquanto ele coloca o sinalizador dentro do buraco que está se abrindo no chão. E Paul cria uma pequena explosão, que infelizmente também o atinge. Na casa, Joseph ouve muitos rangidos e começa a planejar. Minutos depois, ele se senta em frente à porta principal com uma corda amarrada à sua cadeira e adormece. Logo, uma criatura move a madeira que cobre um buraco na porta e alcança o interior, fazendo sua unha crescer para testar se Joseph está realmente dormindo. Quando o garoto não reage, a criatura entra, mas Joseph revela que estava fingindo e puxa a corda. Uma gaiola cai do teto, capturando a criatura, e Joseph cobre a gaiola com um cobertor e vai dormir. Na manhã seguinte, preocupado porque os outros ainda não voltaram, ele sai de carro para procurar. Enquanto isso, Thomas escava a terra caída para abrir a entrada novamente e está arrastando seu pai gravemente ferido para fora. Rocco também sai e segue o barulho do carro para encontrar Joseph e guiá-lo. Os irmãos imediatamente trabalham juntos para levar Paul embora e depois para sua cama em casa. Enquanto discutem como proceder, Thomas finalmente nota a gaiola e olha sob o cobertor, o que faz a criatura enlouquecer. Joseph explica que a capturou e que a luz machuca os monstros. Então, eles enfaixam os ferimentos de Paul, enquanto Joseph explica que na noite anterior, a criatura levou 8 segundos para entrar, o tempo mais curto até agora. Ele também tem certeza de que havia uma segunda criatura que foi embora. O comportamento delas está mudando rápido demais, e Joseph conclui que algo não está certo. Thomas aponta que as criaturas são inteligentes, e talvez estão em busca de vingança. Para provar, Thomas tenta matar a criatura na gaiola, mas Joseph tenta impedi-lo porque quer estudá-la. E na luta, a criatura sai, se escondendo debaixo da cama. Quando finalmente aparece, Rocco começa a latir para ela. Então a criatura se transforma para atacar. Joseph corre para segurá-la, mas Thomas então corta sua cabeça com um machado para finalizar o monstro. Ainda querendo aprender mais, Joseph leva o corpo para o celeiro e começa a dissecá-lo, enquanto Rocco observa várias baratas ao redor dela. Mais tarde, Thomas diz a ele que eles deveriam levar Paul para a fazenda de Charlotte, porque eles têm uma casa melhor e medicamentos de verdade. Joseph não acha que os Roses vão ajudá-los, mas Thomas o obriga a acompanhá-lo. Os irmãos colocam Paul de volta no carro e dirigem até a fazenda, onde os pais de Charlotte provam que Joseph estava certo. Eles não têm medicamentos suficientes para compartilhar, então eles recusam a receber alguém tão gravemente ferido. Charlotte protesta, mas é ignorada. No entanto, seus pais concordam em deixar Thomas ficar, o que deixaria Paul e Joseph com mais recursos em sua casa. Joseph imediatamente se afasta e quando Thomas o segue, uma discussão acontece, na qual Joseph culpa Thomas pela morte iminente de seu pai. Furioso, Thomas empurra seu irmão no chão e começa a sufocá-lo, mas quando percebe o que está fazendo, ele recua. Joseph imediatamente entra no carro e vai embora com seu pai inconsciente. Então Joseph se junta à família na fazenda. Depois, Charlotte compartilha com Thomas uma comida realmente boa e mostra a ele algumas de suas coisas que Thomas nunca viu antes. Os adolescentes acabam se beijando, mas são interrompidos pelo pai de Charlotte, que manda sua filha descer. No caminho de volta, Joseph nota as ovelhas correndo com medo e montes de terra por toda parte, o que significa que as criaturas estão se movendo por baixo da terra. Quando ele chega em casa, ele vê um caminho de terra perto da parede. Então ele teme que os monstros possam estar embaixo da casa. Depois de cuidar de seu pai, Joseph vai para o celeiro e começa
começa a reunir objetos para fazer um novo plano. Ele também começa a bloquear todas as janelas e enquanto se move pela casa, ele cai quando pisa em um tapete, há um buraco embaixo dele. Então ele conclui que os monstros já estão dentro do prédio. Na fazenda, Charlotte encontra Thomas fuçando na cozinha. Ele ainda está preocupado com seu pai, então ele quer encontrar algum medicamento e partir. Charlotte lhe dá o medicamento e ele agradece com um abraço enquanto promete voltar, sem saber que alguém pode ouvi-los. Thomas sai correndo, mas antes que ele possa chegar ao portão, um funcionário da fazenda aponta uma arma para ele, acusando-o de roubo. Thomas, desesperado, tenta explicar que Charlotte deu a ele, mas o homem não acredita nele. Todos os funcionários se unem e levam Thomas para o celeiro, onde o amarram e colocam música para abafar o que estão prestes a fazer com ele. Eles agarram as pernas de Thomas e um homem se prepara para atirar, mas naquele momento um buraco aparece sob ele e ele cai. Os outros homens correm para verificar como ele está, ao mesmo tempo em que uma criatura pula do buraco. Na casa principal, os pais de Charlotte acordam quando ouvem um barulho. O pai acende uma vela para investigar e uma criatura entra no quarto e ataca. A vela cai e imediatamente começa um incêndio, enquanto o monstro pula na mãe de Charlotte. Assim, tentando matar ambos, o pai puxa o monstro de volta e a mãe sai do quarto para encontrar sua filha, mas a criatura pula nela e o monstro se agita para se transformar novamente e começa a vomitar em cima da mulher e depois a ataca. No seu quarto, Charlotte ouve seus pais, ela sai e fica horrorizada ao descobrir um rastro de sangue que ela segue até encontrar a criatura no banheiro com o corpo de sua mãe nas costas. No celeiro, os homens tentam lutar contra as criaturas sem sucesso. Um a um, eles começam a ser mortos e aqueles que conseguem escapar são perseguidos também à medida que mais criaturas continuam chegando. O celeiro logo pega fogo e Thomas consegue derrubar os móveis, aos quais está amarrado, quebrando a madeira para libertar suas mãos. Naquele momento, uma criatura o encontra, mas antes que possa atacá-lo, é abatida a tiros por Charlotte. Depois disso, os adolescentes correm para fora e Thomas vê a casa pegando fogo. Charlotte explica que seus pais morreram, então eles concordam em ir para o lugar de Thomas. De volta a Joseph, ele joga um monte de móveis no buraco, esperando ganhar algum tempo. Então ele verifica como está seu pai inconsciente e beija sua testa. O buraco na porta de repente se abre, no entanto, são apenas Thomas e Charlotte. Joseph admite que precisa da ajuda de Thomas, mas sua conversa é interrompida por Paul finalmente acordando. Ele rapidamente toma o medicamento e diz aos seus filhos para continuarem lutando. Joseph compartilha seu plano com os outros e eles recolhem todos os galões de gasolina que podem encontrar no celeiro, enquanto Rocco continua latindo para alertá-los do perigo iminente. O grupo também move um freezer antigo para dentro da casa. Em seguida, Thomas e Charlotte começam a reforçar todas as janelas que restam, enquanto Joseph amontoa os móveis e despeja toda a gasolina sobre eles. Ele também coloca no topo todos os objetos explosivos que encontrou e um cigarro do seu pai que está queimando aos poucos. De repente, o monte que cobre o buraco começa a tremer no mesmo momento em que uma criatura desce pela chaminé no quarto de Paul. De outro buraco surge outro monstro e quando ele passa por uma porta, Thomas o esfaqueia por trás. O monstro revida imediatamente, mas Thomas recupera sua faca e o esfaqueia na cabeça, matando-o de verdade. Um terceiro ataca Charlotte e ela rapidamente o abate atirando. Então os dois correm para se juntar a Joseph e começam a mover o freezer novamente, só que a porta se abre atrás deles, mostrando Paul de pé e coberto de sangue por ter matado o monstro da chaminé. Paul pega a arma de Charlotte e começa a atirar no chão para acertar os monstros abaixo. No entanto, a multidão é enorme e logo aparece no corredor, correndo em direção a ele. Paul chuta o primeiro para causar um tremor e o peso faz a maioria dos monstros cair pelo chão. Alguns monstros ainda conseguem se manter, mas os adolescentes correm para matá-los antes que possam machucar Paul, que fica impressionado com o trabalho em equipe dos três. Depois, os três adolescentes e Rocco correm para o freezer. Em vez de segui-los, Paul fecha a porta e fica para dar mais tempo a eles. O grupo se esconde dentro do freezer, enquanto Paul lembra do dia em que segurou seus bebês apertados, dizendo-lhes que ficaria tudo bem. Uma nova onda de monstros invade e Paul os distrai até o monte de móveis finalmente explodir, fazendo toda a casa desmoronar e
pegar fogo. O freezer começa a rolar e continua por vários minutos. Quando finalmente para, os adolescentes saem e procuram desesperadamente nos destroços por Paul. Mas uma criatura pula de repente. O grupo corre para o carro e foge, enquanto o monstro os persegue coberto de fogo. As balas de Charlotte não fazem efeito, então quando o monstro se aproxima o suficiente, ela o golpeia com sua arma e o faz despedaçar. Alguns quilômetros depois, o grupo para o carro e observa as estrelas que nunca tinham visto antes porque sempre ficavam dentro de casa à noite. Na manhã seguinte, o grupo volta a casa e decide que não querem reconstruir o mesmo lugar. Após recolherem todos os suprimentos que conseguiram, eles enterram todos os seus entes queridos e se despedem definitivamente. Depois, os 3 adolescentes e Rocco partem no carro, esperando encontrar um novo lar nas fazendas do vale. Terminando assim Arcadian, filme de ficção científica e terror de 2024. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!